A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, estou trazendo para você a 22ª aula do estudo da teologia, Manual em Teologia Sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. A 22ª aula menciona o tema pecado e eu quero te convidar a prestar bastante atenção, porque é uma aula muito interessante, muito preciosa, muito importante sabermos, conhecermos, falarmos sobre o pecado, que é algo que faz parte do dia a dia de todos nós, né? Vamos orar? Espírito Santo, convidamos para que o Senhor dirija essa aula, usa-nos, esteja comigo na ministração, esteja comigo no aprendizagem, também na aprendizagem do meu irmão, da minha irmã, dos alunos desta sala de aula EB Quarentena, Estudo Bíblico na Quarentena. Pai, que teu filho e tua filha consiga aprender mais e mais e dominar o pecado e conhecer as ferramentas importantes para dominar o pecado e andar cada dia mais em santidade. Pai, a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o pecado faz parte da nossa vida, precisamos sim conhecê-lo, saber o que é pecado e como nos contaminamos com ele, dentre muitas outras coisas. E estamos aqui como aluno do Espírito Santo de Deus mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A doutrina do pecado também é conhecida como amartiologia ou amartologia. Nesse capítulo, estudaremos sobre a natureza do pecado, o seu caráter formal, a ideia bíblica, os pecados originais e praticados e a relação entre o pecado e o crente. O pecado no mundo se originou na transgressão voluntária de Adão no Éden. Irineu, bispo de Lyon, na Ásia Menor, 130 a 208 a.C., foi talvez o primeiro dos pais da Igreja Antiga a afirmar que o pecado se originou na transgressão voluntária do homem no Éden. Deus, pela sua onisciência, já via o pecado entrando no mundo antes da sua criação. Todavia, não podemos afirmar que ele é responsável e autor do pecado, porque Deus é santo. Anote e leia depois Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 e Salmos, capítulo 92 e versículo 15. O pecado teve origem no mundo angélico. Passou a Adão e tomou um flagelo universal. A natureza do pecado. O mal que assola o mundo é chamado pelo homem de fraqueza, equívoco, deslize e etc. Porém, a Bíblia o define como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça. Como adquiriu o homem esta natureza pecaminosa? O que a Bíblia diz sobre isso? Vejamos a seguir. A. Deus não é o autor do pecado. Anote e leia Jó, capítulo 34, versículo 10. Assim como ele não pode ser tentado pelo mal, assim também a ninguém tenta. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não tenta ninguém. Deus odeia o pecado. E a prova disso é que ele enviou Jesus, seu único filho, para destruir o pecado e salvar
Eu, você, o ser humano, o homem. B. A origem da tentação. Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. Para conhecermos a origem do pecado, temos que ir além da fraqueza do homem e por nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Isso mesmo. Os anjos eram seres perfeitos. Porém, Lúcifer e sua legião se voltaram contra Deus e foram terrivelmente condenados. Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. João, capítulo 8, versículo 34. E 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ele peca desde o princípio. Paulo adverte Timóteo que nenhum neófito seja designado como bispo para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Conclui-se que o pecado do diabo foi soberba, isso é, o desejo de ser igual a Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. C. Origem na raça humana. Ao se opor contra Deus, aceitando a insinuação do tentador, Adão caiu, abrindo a porta de acesso ao pecado no mundo. Não apenas pecou, mas tornou-se servo do pecado. Leia Romanos capítulo 5, versículo 12 e Romanos capítulo 18, versículo 19. O caráter formal do pecado. Desconhece-se a razão pela qual é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma ideia muito comum é que o homem, comendo dela, adquiriu conhecimento prático do bem e do mal. Certo teólogo sistemático reformado disse: essa ideia não se harmoniza com a de escritores onde o próprio Deus diz que o homem se tornou igual a ele quanto ao conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Posto que Deus, conhecendo o mal, não tem conhecimento prático dele. A natureza do homem. O mesmo teólogo admite que o nome da árvore seria pelo fato de que estava destinada a revelar o estado futuro do homem, bom ou mau, ou se o homem determinaria por si mesmo seu futuro, sem permitir que Deus o alertasse para o que fosse bom ou mau. Qualquer que seja o significado da árvore, Adão teria que submeter sua própria vontade à de Deus em absoluta obediência. A seu caráter essencial e material. Adão recusou submeter-se à vontade de Deus, impedindo-o que determinasse o curso da sua vida. Ele tomou as rédeas por si mesmo, como se estivesse dizendo: Deus, eu não preciso mais de ti, nem nele tocareis. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Esta foi a resposta de Eva a Satanás quando tentada. Mas o desejo de ser igual a Deus, ela pecou com seu esposo e, consequentemente, ambos foram reduzidos à categoria de servos do pecado. B. Seu caráter universal. Seja nas grandes cidades ou nos vilarejos espalhados pela terra, o pecado
tem sido um tormento no coração do homem, se tornando um flagelo diário. A história da religião pagã testifica do pecado universal. Como, pois, seria o homem justo perante de Deus? Leia Jó, capítulo 25, versículo 4. Geralmente, as religiões conhecem o pecado universal e pregam a reconciliação com o ser superior. O homem é acusado pela sua consciência de que está condenado aos olhos de alguém com poder superior. O pecado é um flagelo para a humanidade. Prova disso são as pessoas buscando livrar-se do mal, fazendo diferentes confissões de agravo, ofensas, afrontas. Os mais antigos filósofos gregos admitem o pecado universal registrados em Gênesis capítulo 6, versículo 2, 1 Reis capítulo 8, versículo 46, Salmos 143, versículo 2, Provérbios capítulo 20, versículo 9, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Isaías capítulo 53, versículo 6, e também Isaías capítulo 64, versículo 6, Romanos capítulo 3, versículo 1, versículo 12, versículo 19 e versículo 23, Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 22 e Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 8, versículo 1 e depois de 8 a 10. A ideia bíblica do pecado. A. Uma classe específica do mal. Alguém diz que mal é pecado. Mal e pecado são as mesma coisa, mas é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O pecado é a causa do mal, enquanto que o mal é efeito do pecado. Os termos bíblicos para o pecado são fracasso, erro, iniquidade, contravenção, carência da lei, injustiça e etc. Contudo, sabemos que a característica principal do pecado é que ele está orientado contra Deus. Leia Salmos capítulo 151, versículo 4 e Romanos capítulo 8 e versículo 7. Um caráter absoluto. B. Não há neutralidade entre o bem e o mal. A transição entre ambos é de caráter qualitativo. Um ser moral pode tornar-se mal envolvendo-se com o pecado. O homem tem que escolher o bem ou o mal. Não há com uma posição neutra. C. Tem relação com Deus. Não há conceito correto do pecado se não relacioná-lo com a pessoa e a vontade divina. O pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32 e Tiago capítulo 2, versículo 9. Esta é uma definição clara do pecado. E letra D, de culpa e corrupção. São os dois principais aspectos do pecado original. A culpa tanto denota a qualidade própria do pecado, como também a culpabilidade que nos faz dignos do juízo e do castigo divino, podendo ser removida mediante a um substituto satisfazendo as exigências da lei divina, Mateus capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 18, Efésios capítulo 2, versículo 3. Corrupção é a contaminação inerente no pecado e é realidade em cada vida. Jó capítulo 14, versículo 4, Jeremias capítulo 17, versículo 9, Provérbios capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20 e Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 8 e Efésios capítulo 4, versículo de 17 ao 19. O pecado tem lugar no coração do homem.
O pecado reside no coração, de onde flui a vida. O coração é o centro da influência que põe em operação o intelecto, a vontade e o afeto. O coração pecaminoso torna o homem desagradável a Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 5, versículo de 19 e 20, Lucas capítulo 6, versículo 45 e Hebreus capítulo 13, versículo 12. Os pecados originais e praticados. O pecado original é a condição em que nasce o ser humano. Segundo o teólogo, ele é chamado assim porque acompanha o indivíduo desde o momento do seu nascimento e a raiz interna de todos os pecados que maculam a vida do homem. Devemos evitar o pensamento de que pecado original implica na constituição original da raça humana, digo da natureza humana, ou mesmo que Deus criou o homem pecador. Culpa original. Como cabeça da raça humana, o pecado de Adão foi imputado a todos os seus descendentes. Romanos capítulo 5, versículo 19, de 12 a 19, Efésios capítulo 2, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Corrupção original, ausência de justiça e a presença do mal. O homem é feito pecador pela natureza caída, herdada de Adão. O pecado praticado. Flui de uma natureza corrompida, originada pela livre vontade de Adão. São atos externos executados através do corpo. O pecado praticado divide-se em diferentes classes, incluindo atos e atitudes. O pecado original é um só, analisando 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Nós vamos ver, nesse versículo, analisando ele, a palavra pecado no singular. No versículo 8, referindo-se ao original, e o pecado plural. Versículo 9, referindo-se ao nosso dia a dia. E em sua classificação. Os católicos romanos fazem divisão entre pecado venial e pecado mortal. Todavia, não conseguem diferenciar qual é o venial e qual é o mortal. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que tanto a prostituição quanto a bebedice ou a glutonaria pode impedir a pessoa de herdar o reino dos céus. A gravidade do pecado depende do grau de conhecimento que se tem a respeito dele. Os não crentes são culpados diante de Deus, contudo, os convertidos são mais culpados quando caem. Mateus capítulo 10, versículo 15, Lucas capítulo 12, versículo de 47 e 48 e João capítulo 19, versículo 11. O pecado pode ser omissão, ou seja, aquele que não faz o bem que deveria fazer. É tão pecador quanto aquele que faz o mal que não deveria fazer. Isso é forte, hein? Olha só, o pecado pode ser omissão, ou seja, aquele que não faz o que deveria fazer é tão pecador quanto aquele que faz o que não deveria fazer. O pecado e o crente. O crente é a pessoa que mais conhece o significado e a gravidade do pecado. Ele sempre é advertido sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ao ouvido de cada crente deve continuar soando a advertência do mestre. De João capítulo 8, versículo 11. Algumas perguntas de interesse cristão. É possível o crente pecar?
Esse assunto é salientado em toda a Escritura. Romanos capítulo 7, versículo 8, mostra a batalha que o crente enfrenta lutando contra a sua própria natureza, enfatizando a possibilidade de vir a pecar se não vigiar. Citando novamente 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 9, o homem só teria vitória sobre o mal se a sua natureza caída for trocada pela natureza divina, que somente acontecerá através da união com Cristo. Qual a causa do pecado no crente? São muitas, mas as principais são 3. A natureza pecaminosa, Romanos capítulo 8, versículo de 21 a 25. O sistema mundial que está sob o domínio de Satanás, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Falta de oração e cuidadoso estudo das Escrituras, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 15. O crente se torna presa fácil para o adversário quando deixa o hábito de orar e estudar a Bíblia. Quais as consequências na vida do crente? A perda da comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, versículo de 5 a 6. Salmo capítulo 51, versículo 11. A oportunidade para os inimigos blasfemaram de Deus, 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. Perda do galardão, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e capítulo 13, versículo 15. Possível morte prematura. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Maus exemplos, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 ao 10. Destruição da fé e consequente morte espiritual, Romanos capítulo 6, versículo 16 e 1 João 5, versículo 16 e 17. Como o crente deve tratar com o pecador? Reconhecendo, Salmo capítulo 51, versículo 3. Evitando, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Detestando, Judas capítulo 23. Resistindo, Tiago capítulo 4, versículo de 7 a 8. Perdão, Judas versículo 23, viu? Tiago capítulo 7, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Confessando, 1 João capítulo 1, versículo 9. Abandonando, Provérbios capítulo 28, versículo 13. O pecado na vida do crente é desastre espiritual, na vida do ímpio é desastre em si mesmo. O crente sabe que não vale a pena pecar, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por isso, procura evitá-lo. O pecado, que era uma regra, passa a ser uma exceção na vida do cristão. 1 João capítulo 2, versículo 1. Próxima aula, doutrina da salvação. Até lá, meu irmão, até lá.